A psicologia, assim como diversas outras ciências modernas, possui uma história bem recente. Sua fundação data do final do século XIX, com a inauguração do laboratório de Leipzig, por Wilhelm Wundt. Mas isso não quer dizer que os diversos aspectos do que nos faz humanos não eram estudados. Como muitos outros saberes, a psicologia fazia parte do campo de estudos da filosofia. Na filosofia, podemos ver que questões que podem ser chamadas propriamente de psicológicas são tratadas desde os pré-socráticos. Nos interessa aqui que eles já se utilizavam do termo nous, que ele pode ser entendido como uma capacidade intelectual de alguém, e é evidenciado pelo uso realizado por Anaxágoras. Quando falamos da psique, um dos principais defensores dessa noção era Sócrates, como relatado no texto A Apologia de Sócrates, que foi escrito por Platão. A Apologia trata do julgamento de Sócrates, no qual ele havia sido condenado à morte. Em um de seus discursos, ele defende a imortalidade da alma, ou da psique. Platão continua a tradição de seu mestre e expande essa teoria da psique. Para isso, ele se utiliza da parábola da carruagem. Nela, ele pede que se imagine uma carruagem ser puxada por 2 cavalos, um cavalo branco domado e um preto selvagem. O condutor da carruagem representa a lógica, a razão. O cavalo branco representa a moralidade, a justiça e afins. O cavalo preto representa as paixões. O desafio do condutor é guiar esses 2 cavalos na mesma direção. Essa divisão da psique, proposta por Platão, possui certas semelhanças com a noção que Freud usaria no que é chamado de segunda tópica, ou seja, a divisão do aparelho psíquico em isso, eu e supereu. Em uma das edições dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud admite a sua inspiração em Platão, mesmo se referindo apenas à sua teoria do Eros. Citando Freud, no que toca à expansão do conceito de sexualidade, que a análise de crianças e dos assim chamados perversos tornou necessária, todos os que olham desdenhosamente para a psicanálise de uma posição de superioridade deveriam ter em mente como a sexualidade ampliada da psicanálise se aproxima do Eros de Platão. A principal obra de Platão que trata do Eros é o Banquete. Nele são apresentadas visões diferentes sobre o Eros, no qual 2 se destacam, a de Sócrates e por fim a de Alcibíades. As partes que se destacam aqui é a noção do amor como algo que aproxima, que une, além dos mitos que explicam a origem do Eros como sendo filho do recurso, Poros, e da pobreza, Pênia. E isso explica essa busca por aquilo que não se tem. Com Aristóteles, vemos um desenvolvimento no que pode se chamar de uma metafísica. A metafísica de Aristóteles defende que o mundo se divide em 2, em matéria e forma. A matéria é aquilo que se apresenta fisicamente no mundo, e a forma seria aquilo que dá a ideia do objeto, a representação. Unindo matéria e forma, criamos a substância. A metafísica de Aristóteles dá a abertura para que no homem a psique seja sua forma e o corpo a sua matéria. Essa divisão entre corpo e alma, ou corpo e mente, foi algo que persistiu no ideário da humanidade desde então. Seguindo as influências dos gregos, os filósofos ditos helenísticos, ou seja, os estoicos, os cínicos e os epicuristas, seguiram outras formas de ver a filosofia. Muitos desses focaram em formas diferentes de obter conhecimento e formas diferentes de compreender a vida. O que se destaca aqui foi a construção de uma teoria da personalidade. A teoria dos 4 humores diz que a saúde do corpo acontecia por um equilíbrio entre 4 fluidos corporais, os humores. Cada substância dessas representado por um órgão do corpo humano, sendo esses fluidos o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. É dessa teoria que vem a expressão bem-humorado e utilizar temperamento para se referir a algo como a personalidade de uma pessoa.
Esses temperamentos seriam o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. Isso influenciou diversas teorias da personalidade atuais, tais como a tipologia Myers-Briggs e a avaliação DISC. Essa teoria influencia até mesmo a nossa cultura pop. Uma forma de identificar esses temperamentos é só observar as tartarugas ninja. Cada uma delas representa um modo temperamental. Michelangelo, por exemplo, representaria o temperamento sanguíneo, que define pessoas otimistas, sentimentais e instáveis. Donatello representaria o temperamento fleumático, que são pessoas sensatas, trabalhadoras e realistas. Rafael, o colérico, que é uma pessoa estrategista, racional e ousado. Leonardo representaria o melancólico, uma pessoa intensa, profunda, analítica. Na Idade Média não houveram tantos desenvolvimentos a partir dessas teorias no dito Ocidente, e houve um aprofundamento maior nas questões relacionadas à metafísica e às teorias aristotélicas. Isso começou a mudar com René Descartes, principalmente por conta de sua dúvida metódica, o desenvolvimento de um método científico e o penso logo existo, que influenciou diversas teorias que colocam o indivíduo como centro de sua própria realidade. A influência de René Descartes levou a uma renovação na filosofia e à criação de dois movimentos que buscavam teorizar sobre como adquirimos conhecimentos: os racionalistas e os empiristas. O racionalismo segue a linha de Descartes, de que as sensações são enganosas e que podem nos afastar de compreender a verdade, colocando o raciocínio como operação privilegiada na busca por conhecimentos. Eles afirmam que tudo que existe pode ser compreendido através do raciocínio e demonstrado como verdadeiro ou falso através da lógica. Já o empirismo vai na via contrária e afirma que as sensações são a forma que conseguimos chegar a uma compreensão da verdade, e que as diferentes formas de experiências sensoriais podem nos dar as mais variadas interpretações sobre o mesmo objeto. Aqui vemos a grande influência de certos autores em teorias psicológicas futuras, seja para corroborá-las ou para contestar essas afirmações, sendo eles John Locke e David Hume. Em John Locke, a sua tábula rasa, na qual afirma que o ser humano nasce como uma folha em branco, e a partir de suas experiências, tentativas, erros e êxitos, ele vai sendo moldado, e disso criando conhecimento a partir do mundo ao seu redor. David Hume teve a sua influência nos seus primeiros estudos sobre a natureza humana, e a sua teoria do eu como um feixe, na qual ele define esse eu como um conjunto de pensamentos, sentimentos e percepções que o sujeito possui. O que se torna importante aqui é a transitoriedade desse eu. Ele está em constante mudança, se transformando a partir do que há de novo em suas experiências. É somente aqui, com alguns teóricos da filosofia moderna, que a concepção dualista de corpo e psique, ou corpo e mente, trazida pelos filósofos da Grécia Antiga, é abandonada. Com o idealismo alemão, vemos nascer diversas concepções que seriam adaptadas e trabalhadas nas abordagens psicológicas psicodinâmicas e na psicanálise, tais como a noção de inconsciente. Filósofos como Schelling, Fichte e Hartmann são de grande influência na construção desse conceito. Freud, no entanto, buscava se distanciar dessa tradição filosófica e demonstrar o inconsciente como uma hipótese necessária e demonstrável a partir do método das ciências naturais. Immanuel Kant, além de criticar e expor as limitações das visões racionalistas e empiristas, foi alguém que especulou sobre como a psicologia poderia se tornar uma ciência separada da filosofia. Com a evolução da psicopatologia e da neurociência, além da fisiologia experimental ao longo do século XIX, Wundt iniciou seus experimentos sobre a apercepção, estudando sobre os processos de assimilação de novos estímulos perceptivos pela consciência. No ano de 1875, ele funda o seu laboratório de psicologia experimental em Leipzig, evento fundador da psicologia científica como conhecemos hoje. Logo, ele começou a publicar suas descobertas e atraiu a atenção de outros pesquisadores, tais como Stanley Hall e Edward Titchener, que continuaram essa tradição de Wundt.
Em paralelo à Wundt, existiam outros campos que estavam se desenvolvendo rapidamente na época, tais como a psicopatologia. Mas isso fugiria do foco do vídeo, então estará numa parte seguinte, exclusiva para desenvolver esse tema. A psicanálise, apesar de tecnicamente estar junto de teorias psicológicas, e tanto influenciar como ser influenciada pela psicologia, se desenvolveu em paralelo a ela, e ambas possuem objetos de estudo distintos. Sendo assim, também é material para um outro vídeo. Se vocês gostam desse estilo de vídeo, deem uma olhada nos outros vídeos do canal. Se possuem alguma sugestão, é só colocar nos comentários. Até a próxima!